Olá a todos, espero que estejam bem, cada um aí no seu lar, na sua casa, em convívio com seus familiares mais próximos, né? Aguardando aí o momento de poder estar de volta nas aulas presenciais, na vida mais ou menos normal, né? Que todos esperamos poder desfrutar em breve. Mas enquanto isso a gente continua com as aulas online, via os nossos canais de comunicação, YouTube, Classroom, WhatsApp, enfim, tentando levar um pouquinho de conhecimento para vocês e esperando que vocês também retornem para que esse aprendizado seja mais proveitoso e mútuo, porque vocês aprendem, o professor do lado de cá aprende também, tá bom? Então vou rememorar um pouquinho o que a gente, qual foi o conteúdo de sociologia no primeiro e no segundo bimestres. Foi basicamente acerca da cidadania. Então, direitos e deveres do cidadão perante a sociedade, né, como exercer de forma plena, isso, sendo cidadão de fato, né? O cidadão ele tem direitos, tem deveres, tem um papel importante no desenvolvimento da sociedade. E agora, no terceiro bimestre, a gente começa a falar um pouquinho a respeito da organização política do Estado brasileiro, tá? Até porque essa organização ela é importante para que a gente consiga desenvolver como cidadão plenamente o nosso papel na sociedade, tá? Então vamos lá. Hoje o Brasil tem um sistema político, tem uma organização política, mas que não foi sempre assim, né? Desde a descoberta em 1500 pelos portugueses, nós já passamos por vários sistemas, né? Nós fomos colônia de Portugal, depois Reino Unido, com outro status político, uma outra organização. Mesmo durante o período colonial, nós tivemos organizações políticas diferentes. Depois o Brasil passou pelo processo de independência, né? Se tornando um reino, com uma organização política monarquista, primeiro reinado, segundo reinado. Depois, com a proclamação da República, deixou de ser uma monarquia para ser uma república. E de lá para cá, desde a proclamação da República até hoje, não foi um único sistema político, não foi uma única organização política que o Brasil teve. Durante esse período, nós passamos aí por várias situações, vários tipos de governo, várias formas de organização política. Então, no caderninho de vocês, no caderno do aluno, a gente tem uma imagem, que é uma imagem do mapinha do Brasil e uma imagem do mapinha do estado de São Paulo, né? E vocês poderiam me dizer, eu gostaria que vocês obviamente fizessem esse exercício aí na casa de vocês, tá? E devolvessem para mim depois. Qual dessas figurinhas pode ser chamado de estado com E minúsculo? Qual dessas é o estado com E minúsculo? E para saber qual dessas é o estado com E minúsculo, a gente precisa entender um pouco mais o que é estado, né? O que é estado. E isso passa por nós estudarmos um pouquinho da história. Por quê? Estado é uma coisa que vem desde a Grécia Antiga, o conceito de Estado. Mas quem introduziu efetivamente na literatura científica, com estudos mais aprofundados acerca do Estado, do termo Estado, foi Maquiavel. Em 1513 ele escreveu um livro chamado O Príncipe, que é um livro muito interessante. E lá ele coloca com bastante detalhe o conceito de Estado com E maiúsculo. Então, gente, vamos fazer uma pesquisa. Sociologia, ela requer muito olhar crítico, ela requer muita pesquisa, requer muito
o empenho de vocês. Qual é a diferença entre Estado com E maiúsculo e Estado com E minúsculo? Então vejam só, na nossa primeira atividade, vocês têm que dizer ali para mim qual daquelas duas figurinhas é o Estado com E minúsculo, se é o mapa do Brasil ou se é o mapa do Estado de São Paulo. Então, vamos lá. Vamos fazer essa atividade. A segunda atividade é: qual é a diferença entre Estado com E maiúsculo e Estado com E minúsculo? Tá? Nós estamos falando de sociologia, hein, gente? Não vai confundir as coisas aí e colocar lá estado sólido, estado... né? Vocês têm aula de biologia, de física aí também, tá bom? Estamos falando de política, organização política, tá? Feito isso, a gente tem mais uma coisa para debater, que é o seguinte. Qual é o nome do Brasil? O Brasil, ele é formado por vários estados, não é? Como nós vimos ali, a bandeirinha do estado de São Paulo. Aí nós temos o estado do Rio de Janeiro, o estado do Espírito Santo, Bahia, Salvador, enfim, né? Nós temos aí um monte de estados mais o Distrito Federal. Vocês sabem me dizer qual é o nome do Brasil, o nome oficial? Quando a gente vai, pega lá o brasão, ou olhem a nota de real, peguem aí uma nota de real e olhem lá está o nome oficial do Brasil. Vocês sabem me dizer qual é o nome oficial do Brasil? E vamos colocar isso no papel. Também devolver para o professor. Isso tudo é tarefa. Tá? Aqui no livro de vocês tem uma atividade para fazer com um colega. Porém, como nós estamos em trabalho remoto, vocês não têm colega da esquerda aí na sala para poder fazer esse exercício. Então a gente vai para o exercício da bandeira aqui do brasão, tá bom? Vocês podem ver aqui, ó, que existem 4 brasões no caderno de atividades de vocês. Um brasão da Terra de Santa Cruz, um brasão da República Federativa do Brasil, um brasão do Império do Brasil e um brasão dos Estados Unidos do Brasil. Olha só, cada brasão é diferente, tá bom? Qual é o nome oficial do Brasil? Aqui eu preciso que vocês identifiquem, tá bom? O nome oficial do Brasil, oficialmente hoje, é República Federativa do Brasil. E por que se o Brasil é formado por vários estados, ele não se chama Estados Unidos do Brasil? Olha que pergunta interessante. Se o Estado brasileiro, o país Brasil, é formado por vários estados, entes, né? A gente fala entes federativos. Se o Brasil é formado por vários estados, por que ele não se chama Estados Unidos do Brasil, e sim República Federativa do Brasil? Mais uma tarefa para vocês. Desde quando o Brasil se chama República Federativa do Brasil? Desde quando? E por que o Brasil é uma república federativa e não um Estados Unidos? Como é, por exemplo, os Estados Unidos da América. Lá, olha só que coisa interessante para vocês pesquisarem também. Os Estados Unidos da América, lá em cima, é uma república tal qual aqui o Brasil. É uma república que também tem um presidente eleito, só que lá é de maneira diferente.
também tem lá o seu legislativo, também tem lá o seu judiciário, tal qual aqui no Brasil. Só que lá o nome é Estados Unidos da América e aqui é República Federativa do Brasil. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Porque alguma coisa há de ter e eu preciso que vocês descubram para debater comigo. E eu quero que vocês descubram para debater comigo numa aula que a gente faz pelo Google Meet ou pelo Teams, enfim, eu quero conversar com vocês, porque eu quero saber a opinião de vocês sobre qual desses tipos de república pode ser mais interessante. Por que que uma é assim, por que que uma é assado, quais são as diferenças, e na opinião de cada um de vocês, a gente vai fazer um debate para saber qual é mais interessante. Claro, olhar criticamente, desnaturalizar para poder defender o ponto de vista, tá bom? Não existe ponto de vista certo ou ponto de vista errado. Existem pontos de vista. E o ponto de vista ele é interessante para poder desenvolver o todo, não é? A partir do ponto de vista de um, eu formo um pensamento do outro e a gente debate, e isso é enriquecedor para todo mundo. Vocês, como alunos do terceiro ano, tem que ter uma preocupação com a parte política muito grande. Vocês já são eleitores, né? Vocês já têm uma participação muito mais ativa na sociedade, já exercem um papel de cidadão muito forte, muitos trabalham, né? Então, é muito importante que, politicamente, a gente esteja bem preparado também para poder opinar, para poder formar opinião, para poder ter condições de exercer de forma plena o nosso papel como cidadão. Então, vamos entender um pouco melhor como o nosso país funciona, tá? Vamos entender melhor qual é o sistema organizacional político brasileiro, tá bom? Preciso dessa devolutiva de vocês para que a gente dê sequência, depois estudando um pouco mais cada um desses pontos que a gente vai abordar, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, pelo Classroom, pelo e-mail, pelo WhatsApp, por onde vocês acharem melhor. Eu estou sempre à disposição, posso até não responder ali naquele exato momento, mas respondo o mais breve possível. Gosto muito que vocês devolvam o material, porque quando não devolve o material, ou é porque não entendeu nada, ou é porque entendeu tudo. Quem entende tudo tem condições de fazer e debater. Quem não entendeu nada, precisa que seja explicado de uma outra forma, precisa debater um pouco mais. Então eu gosto muito quando me devolve, quando me procuram, tá? E eu estou sempre à disposição. Então fiquem à vontade, comigo não tem problema. Vamos lá? Vamos fazer esse exercício que é muito importante. Não deixem para a última hora, não deixem acumular material, tá bom? Vocês são terceiro ano, vocês já estão nos finalmentes aí para poder encerrar o ensino médio. É um rito de passagem muito importante, tá? E que tem que ser tratado com carinho e tem que ser tratado por vocês, principalmente, de uma forma muito séria. Porque o terceiro ano do ensino médio, ele é um rito de passagem e uma ruptura muito grande na vida da gente. É um passo muito grande em termos de responsabilidade, de participação cidadã, de participação política, tá bom? Vamos lá, gente? Qualquer coisa é só chamar o professor. Tá sempre aqui. Até a próxima!